Entendeu? Então, isso que, Paulo, ele é um cara estratégico. Por isso que aquele dia nós estávamos conversando, né? O pastor estava conversando, nós falamos, Paulo, se fosse nos dias de hoje, Paulo ele seria rejeitado pelas igrejas, pela mentalidade que hoje os pastores têm. Porque não, Paulo, ele fazia de tudo por uma alma. Porque assim, ó, não é, né? Porque, mas assim, a questão a estrutura que a igreja tem hoje, né? É dos primórdios, né? Europa, tudo é Paulo. Já temos dois convidados na live. Então, assim, é Paulo. Na verdade, a estrutura. Paulo era extraordinário no sentido assim, o que tinha, né, para fazer na igreja que Paulo não fazia? Paulo, ele assim, por extraordinário que ele fosse, ele se mantinha na humildade ao ponto dele mesmo ser rejeitado. Então, cada pessoa em sua época, ela vai ser até rejeitada. O próprio Jesus foi rejeitado. Então, assim, se você tem uma nova visão, mesmo quem está perto de você pode não aceitar, mas vai ser um incentivo para você seguir, ou você parar. É porque, na verdade, quando você tem essa direção de Deus, por mais que as pessoas elas não aceitem, não queiram, aquilo está queimando em você. Queimando já é. O que está queimando... Não tem... Quando queima, não tem como você parar. Só que aí não tem nada a ver com doutrina, né? Não, isso é uma visão de reino para alcançar vidas. É diferente, porque você mexer na estrutura, né? Porque a estrutura é a estrutura. Porque assim, ó, esses meses atrás eu tive uma experiência muito contundente assim, só que é que eu quero falar, né? O modo da gente explanar a palavra, as coisas já estão ali dentro da palavra. Já estão ali. Só que a gente vive às vezes no superficial, né? Quando você começa a entrar, buscar... né? Nós temos uma dificuldade porque saiu do original, passou para o inglês, que é o mais próximo nosso, depois veio para o português. No português tem várias variáveis, até você chegar na raiz do sentido da palavra, para você compreender qual é o fundamento, que é o problema. Então, assim, nessas dificuldades é que você vê, com tantas traduções, muitas pessoas aplicando de maneira errada a palavra. E vai errar mesmo. É a nossa limitação. Porque quando você começa a buscar mesmo, consagrar e buscar, não se descobre tanta coisa na palavra. Aquela palavra você já leu 1000 vezes, sabe? Aí você começa a dizer, meu Deus, né? Esses dias foi muito forte a questão ali do Atos 1:8 mesmo, né? Atos 1:8, Lucas 10:19. Meu Deus do céu. Quando eu li aquilo lá, sabe? A gente quer viver aquilo, né? Tem que viver o evangelho, não é só pregar e viver uma vida. Mas tem que viver o evangelho pregado, né? Que a gente prega, que a gente acredita. Porque, como eu estava, a última pregação que eu preguei, nesse domingo no outro, eu preguei sobre... Gente, a gente tem que viver o sobrenatural de Deus. Né? Porque às vezes as igrejas hoje, a maioria das igrejas hoje, tradicionais, elas não pregam a ousadia para você viver as coisas sobrenatural. O que é que elas pregam? Elas pregam um evangelho assim, básico, para que todo mundo fique satisfeito e bem, sabe? Nas suas zonas de conforto. Na verdade, o evangelho não é para isso, né? O evangelho é para a gente sair da zona de conforto. Porque assim, né, aquilo que Jesus falou, né? Quer dizer, vai ser colocado, tipo assim, vamos pensar no evangelho como uma mesa, né? O mesmo alimento vai ser colocado na mesa. Tá eu, tá o senhor, né? Eu tô aqui. Todos vão comer do mesmo alimento, mas aquele alimento pode me fazer mal e pode matar a tua fome. Mas eu posso, né, ser uma pessoa que sou intolerante a esse tipo de alimento. Então, o alimento é bom, mas eu estou doente. Então, ele vai ser bom para você, para mim ele pode causar até morte. Então, é no sentido assim, a Santa Ceia. Né? Quem está realmente preparado para a Santa Ceia, ela é vida. Mas quem participar de maneira não correta é morte. Mas é a Santa Ceia que é venenosa? Não é. A pessoa que está com problema. Então a pessoa vai morrer porque ela participou sem discernir o que significa aquela Santa Ceia. A outra vai ser vida com abundância, vida espiritual, e aquela vai morrer. Então, assim, a coisa é boa, está colocada ali, mas então, aí depende das pessoas. Aí a vida,
a vida cristã, muitas vezes os pastores, nós pastores, né? A gente leva um evangelho para as pessoas para elas viverem, assim, um paliativo, né? Na verdade, não é a solução. É um paliativo. Aí o que acontece? Quando você começa a incentivar a palavra ser vivida pelas pessoas, né? A experimentar o evangelho, como, por exemplo, esses dias eu falei, vamos dar alguns exemplos aqui. Daniel, José, né? Esther, Paulo, Pedro, muitos dos viveram, irmão, viveram. E às vezes a pessoa que na igreja, seja Jesus, mas não vive nada, cara. Porque assim, eles chegaram a um patamar de na verdade, estar disposto a morrer porque aquilo que ele acreditava, né? Então assim, o escritor aos Hebreus ele fala assim, vocês não foram provados até o sangue, né? Ou seja, a turma já estava morrendo com um pouco de luta. Ele falou, não, a prova do verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que está disposto a sangrar e até morrer pela causa. Né? Então assim, vocês nem começaram a sangrar e já estão querendo desistir? Então aí, porque aí muita gente está vivendo uma vida assim, sabe? Um evangelho raso. Um evangelho de... Como é? De passar a mão dele. Né? Boa noite, Rosimar 49. O evangelho, assim, o que é que Deus falou para mim assim? A gente tem que invocar, meu. O evangelho é poder. O evangelho é poder. Poder de Deus. O evangelho é poder. O evangelho é poder. Aí, tem gente que tem medo de enfrentar o diabo, tem medo de se levantar contra o diabo, né? Às vezes a pessoa não ensina nem a pessoa orar direito, né? Não ensina nem a pessoa orar, a igreja não sabe orar. Verdade. Por quê? Porque as pessoas acham que tudo tem que ser pedido para Deus. Na verdade não é assim. Não é tudo tem que ser pedido. Tem coisas que Deus já disse lá em Lucas 10:19. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aí tem uma tradução que diz assim, e se levantar contra toda a força do inimigo. E de encontro a toda a força do diabo, e nada lhe fará dano algum. Então quem tem que ir somos nós. Eu dei o exemplo do João 3, né? Os discípulos disseram, o Pedro e Paulo, quando aquele aleijado estava na porta, ele disse, me dá uma esmolinha aí, uma moeda. Aí ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho que te dou, no nome de Jesus. Então ele tinha dentro de Jesus. Ele sabia o que ele tinha. Ele não orou assim, ele não orou assim, Jesus, vem curar ele. Não. Se ele orasse assim, talvez não acontecesse nada. Aí ele disse assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque eles tinham essa autoridade de Jesus dentro deles. Eles eram representantes, eles eram os embaixadores na terra. Então, a gente tem que entender isso. Tem que entender na hora que a gente tem que pedir e na hora que a gente tem que usar a autoridade de Deus. Né? Então, a gente precisa aprender isso. As pessoas precisam ser ensinadas sobre isso, né? Chegou ninguém? Chegou? Dá boa noite, pessoal aí, Branquinho. As pessoas precisam ser ensinadas Thiago, sobre isso, né? Dá boa noite, pessoal. Eles deixam as pessoas muito à vontade. Então, é isso que tem que ter. Ele está falando que as pessoas que têm são as pessoas que ainda não estão ligadas a Jesus e será tirado aquilo que ela recebeu naturalmente por ela ser um ser humano e ter sido criado por Deus. Mas por não estar em Jesus, até o que ela tem, até o pouco que ela tem será tirado. Mas aqueles que estão ligados a Jesus vão ter mais. Então, assim, é muito diferente. Então, ele está falando do nascimento, do novo nascimento, daqueles que estão em Jesus. Então, ele diz assim, se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, boa noite, Silvana. pedirão tudo, vos será dado, né? E vocês vão dar fruto, e vão dar muitos frutos, e o fruto de vocês vão permanecer, e o Pai vai se alegrar com os frutos que vocês derem. Então, ele está dizendo, mas se vocês não estiverem em mim, o Pai vai ser glorificado. né? Se vocês não tiverem... Era quase a única pessoa que sabia sobre Deus, né? Eram poucos que sabiam de Deus. Então, mas assim, a questão não é saber sobre Deus. Poucos, né? A questão é confiar Como em ele confiou. Deus, como ele confiou, né? Em meio a todas as impossibilidades, né? Meio em todas as possibilidades, porque ele já era velho, sua esposa era velha, e a esposa além de velha, estéril, né? Então, na verdade, ali é mais uma
uma guerra, né? Que Paulo, ele, lógico, em situações diferentes, Paulo diz assim, olha, é uma luta da carne e do espírito. Então, quando diz que Abraão, ele creu contra a esperança, é que naturalmente ele estava com 100 anos. Luta da carne e do espírito. Então, quando diz que Abraão, ele creu contra a esperança, é que naturalmente ele estava com 100 anos. Então, naturalmente, ele tinha chegado a uma idade. E a sua esposa. E a Sara, ela já tinha cessado a sobreviver e viver eternamente. Perdendo isso, ele fez um outro sistema que é como semente para ser plantada, para morrer, para depois viver de novo. Essa etapa é que a gente não aceita. Você pode ver que na etapa do morrer, você tem que perder, você tem que abrir mão, né? Você tem que perder alguma coisa. E Jesus, ele fala assim, ó, se a semente ela não morrer, ela vai ficar só. Se morrer, ela vai dar frutos. Então, para dar fruto, ela tem que passar pelo processo da morte. Quando chega nisso, mesmo a gente já conhecendo um pouquinho do Evangelho de Cristo, a nossa natureza ela vai lutar contra. É verdade. Então, são muitas lutas, né? Muitas lutas que vai estar inserida em um processo até você vencer, né? Na caminhada da pessoa que ela vai... Na verdade, Deus chamou a gente para vencer em todas as coisas, né? Para vencer. É verdade. A gente não foi chamado para ser derrotado. Eu falei até na pregação do outro domingo que a gente, para nascer, para ser fecundado, a gente já participou da primeira guerra, né? Primeira luta, né? Foi a luta dos espermatozoides para chegar primeiro, né? Com certeza. Aí eu vi o cara pregando isso, eu disse, rapaz, eu não sei. Tem gente que é tão devagar, tão, sabe, sem fé. Eu não sei como foi que ela entrou primeiro. Não sei como ela entrou primeiro, mano. Né? Puxa vida, então a nossa caminhada, né? Chegou por aqui? Chegou, mas não. Nossa caminhada. Para entrar. Acho que não chegou, não. Chegou. Faz tempo que ela tá aí. Chegou, não. Eu olhei e não vi carro lá, não. Tá aí, Tá? Faz tempo. Para entrar. A nossa vida é uma vida de superação, né? De vencer, de lutar, de nunca desistir. Mesmo que os resultados às vezes não sejam satisfatórios na hora, né? Mas a gente nunca pode aceitar a imposição do maligno contra as nossas vidas, do diabo. A gente tem que lutar sempre contra todas as hostes. Dá boa noite pra ele aqui, ó. Todas as hostes malignas. Anxious, acho que é Anxious o nome. Anxioxelote. Pode continuar, o papo tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Uma nova modalidade dá um oi pro pessoal de podcast. Podcast na churrasqueira. Aqui tá ao vivo. Tá ao vivo. Mas o pastor estava falando aqui, o pastor José, falando a respeito da morte. Anxioxelote. É assim que pronuncia mesmo? Ô, Tiago, nós cristãos, né? Seja bem-vindo. A nossa caminhada com o Senhor, né, pastor? O senhor estava falando a respeito da morte, né? Da morte. Cadê? Não vai subir? Que Jesus falou a respeito da semente, né? Se a semente não morrer, ela vai ficar só, mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. A respeito da morte, tá? Isso nos leva à renúncia. Renúncia, sim. Nos leva à renúncia. Se verdadeiramente queremos viver uma vida com Deus, ter uma vida com Deus, construir uma vida com Deus, que até nós estamos brincando nos dias de estudo, que da série, na construção de uma vida com Deus, né, existem várias etapas e existe a demonstração daquilo que você está construindo em Deus, né? Uma das coisas que nós temos falado é que o que mostra verdadeiramente que você está construindo uma vida com Deus é a confiança que você tem que ter em Deus. Porque você tem que abrir mão de tudo para viver o tudo de Deus na sua vida, né? Então você tem que confiar. Mas o que nós vemos hoje é que muitas pessoas elas não renunciam totalmente a sua vida para viver uma vida para Deus, né? Vida dupla, né? Querendo ou não, ele abre mão de alguma coisa, mas outra coisa ele fala, não, isso não precisa, isso aqui dá para mim manter, continuar, dá para mim
alimentando ainda, eu consigo e tal. Então, assim, você que está assistindo aí esse papo aqui de Bíblia, O diálogo. um diálogo aqui Seja bem-vindo. a respeito de Bíblia, sabe? Se você quer ter uma vida com Deus, comece a renunciar. Comece a renunciar. Opa, não tá aqui Porque- na noite? Ah, não. Quando você renuncia... Boa noite, você renuncia, Tyler. nós renunciamos a nossa vida, os sonhos, os projetos, porque às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos não é o mesmo de Deus, que Deus tem para mim. Às vezes a pessoa quer ser um empresário, mas Deus quer fazer dele um pregador, um ganhador de alma, mas ele quer ser empresário. Então, quando a gente renuncia, a gente encontra o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando você renuncia a sua vida, você encontra o propósito de Deus para a sua vida. E viver o propósito de Deus vai ser a melhor satisfação que você vai ter pela sua vida inteira. Porque se nós que servimos ao Senhor não vivermos o propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a vida de cada um, você vai viver uma vida insatisfeita. Uma vida sem sentido. Uma né? vida, pode ser que você conquiste Algumas coisas, coisas, né? porque é o natural do ser humano, se ele trabalhar, batalhar, se ele estudar, se ele for para cima, ele conquista mesmo. Porque é o natural do ser humano. É como na torre lá de Babel lá. O ser humano estava tão focado naquele propósito que Deus falou, vamos descer lá embaixo, porque aquilo que eles decidiram fazer, eles vão fazer. Por quê? Porque eles se uniram naquele propósito. E estava fora do propósito de Deus. E fora do propósito de Deus. Então, assim, você vê, eles poderiam até alcançar o êxito deles, pensando humanamente falando, mas eles não viveriam a satisfação daquele êxito, porque não era o propósito de Deus. Não, mas já imaginou, Deus, a capacidade, o poder que Deus fez o ser humano? Deus deu, né? Deus deu, porque assim, fora do propósito de Deus, O quê? e os camaradas iam conseguiram, né, chegar até uma certa altura. Na época, algo extraordinário. Deus teve que intervir para parar um projeto. Quando não tinha Deus, eles só estavam unidos e avançando. Agora, você imaginou um propósito com Deus? Seja bem-vindo, Miguel. Juntar pessoas dentro de um projeto aonde Deus está aprovando aquilo. No propósito de Deus. Então você veja, né, que a parte da organização é muito séria. Porque tem pessoas fora do propósito de Deus fazendo mais do que pessoas que poderiam estar fazendo com Deus. Sim, sim. Porque elas estão unidas, mas estão fora do propósito. Aí eu penso muito naquela palavra que Jesus diz, né? Assim, ó, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Então, muitas vezes os camaradas eles se juntam em um projeto que eles batalham e conseguem coisas extraordinárias. E aí você tem Deus, você poderia estar junto em um projeto que não vai falir, que tem a pessoa mais extraordinária, e nós não fazemos, porque não nos juntamos. Verdade. Não nos unimos. Verdade, isso é verdade. Passando para algo muito do nosso tempo, né? Vamos dizer hoje, Dubai. O que é Dubai? A Dubai é, na verdade, um projeto de um homem, né, que passou para o seu filho e que esse está passando já para o neto e daí por diante. Projeto. Né? No deserto, cara. E agora é um fascínio para as pessoas que têm muita grana ir lá. Mas aquilo é um projeto, um sonho planejado e tal. E tá lá. Então eu acredito que, assim, quando se tem um propósito claro da parte de Deus, você sempre tem que ter pessoas junto a você. Você nunca irá ser autossuficiente sozinho, fazer sozinho. Não. É pessoas, é inserir pessoas. É verdade. Para você alcançar esse propósito de Deus, você tem que estar ligado em Deus. Renunciar a sua vida mesmo, seus projetos, seus planos. Abrir o seu coração, entregar verdadeiramente o coração para o Senhor. Porque é o que eu tenho. Eu tive um tempo atrás um amigo meu deixou ministrar uma palavra sobre a nossa vida que marcou a minha vida naquele dia. Vamos sentar ali, vamos sentar um pouquinho ali? Porque às vezes a gente acha que
por muito a gente fazer, a gente está tendo muito de Deus, né? Não é. E não é, a realidade não é. A realidade não é o quanto você faz, mas sim o quanto você entrega para Ele, né? O quanto você está se entregando para Ele. Isso demonstra o quanto você tem dele, né? E o quanto Ele tem de você. Então... Boa noite, Vinícius. Então, entrega para Ele, né? O quanto você está se entregando para Ele. Isso demonstra o quanto você tem dele, né? E o quanto Ele tem de você. Então... Boa noite, Vinícius. Então, a cada dia nós entrega para Ele, né? O quanto você está se entregando para Ele. Isso demonstra o quanto você tem dele, né? E o quanto Ele tem de você. Então... Boa noite, Vinícius. Então, a cada dia nós temos que fazer isso mesmo, né? Dando para Ele. Isso demonstra o quanto você tem dele, né? E o quanto Ele tem de você. Então... Boa noite, Vinícius. Então, a cada dia nós temos que fazer isso mesmo, né? Abrir o nosso dando para Ele. Isso demonstra o quanto você tem dele, né? E o quanto Ele tem de você. Então... Boa noite, Vinícius. Então, a cada dia nós temos que fazer isso mesmo, né? Abrir o nosso coração verdadeiramente para o Senhor, porque só o Senhor conhece o nosso coração. O coração do ser humano é uma terra de ninguém, né? Só... Mano, da rua de alguém que eu esqueci? Quirino de Melo. Rua Quirino de Melo, 371, aqui na Aparecidinha. Eu vou falar a respeito da vida que Jesus levava, tá? De que forma Jesus viveu sua vida. É porque às vezes a gente vai para a igreja, a gente quer ter uma vida cristã, nós nos auto-intitulamos como cristão, mas a gente não tem uma vida de cristão, na verdade, né? E o nosso exemplo maior é Jesus. E eu quero falar um pouco a respeito de como ele viveu a sua vida aqui na a forma que ele andava, que ele vivia. Então isso é muito importante, porque isso vai inspirar muitas pessoas a viver uma vida diferente. Então essa vida que Jesus viveu é a vida que nos inspira a viver, né? A vida de oração, de obediência, a vida do amor, de ensinar, de curar. Então Jesus ele tinha uma agenda. E às vezes a gente quer ser cristão, mas a gente não tem agenda nenhuma. A gente quer viver a nossa própria agenda, do jeito que a gente quer viver. Não, existem regras a serem vividas, existem coisas a serem feitas, existem muitas coisas que nós precisamos fazer para que a gente possa viver uma vida de cristão, uma vida de crente. Então, se você tem o desejo de conhecer mais sobre Jesus, nós temos um culto amanhã às 19 horas, Rua Quirino de Melo, 371. Venha viver a vida de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Isso aí. Pode continuar, estamos vivendo. Mas esse camarada gosta, hein? Ai, Hoje chega, né, pastor? eu tô cansado aqui. Vamos deixar com as mulheres. Deixa esquentar a carne, que agora eu vou comer. Que agora chegou a nossa vez, né? Agora chegou a vez de comer carne. Homem. Como que o paulista fala carne? Homem, coisa que eu não tenho pena. Como é que eu faço isso? Carne. Você faz, homem? Juninho, como que o que é que você quer que eu fale? Hoje ninguém come. O assunto era bíblico. Se quiser continuar. Foi mesmo que você falou que Jesus amou o mundo de tal maneira, né? Agora, se quiser chamar o pessoal para conversa, pode chamar. Então, pessoal, é o seguinte. Nós somos da Igreja Brasil para Cristo, daqui da Aparecidinha, Sorocaba. Estamos ali adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Para você que ainda não conhece Jesus e que ainda não entregou totalmente a sua vida para Ele, eu quero dizer para você, aonde você estiver, depois de tudo isso que você ouviu falar de Jesus, aceita Ele, entrega a tua vida para Ele e tenha certeza que a tua história vai mudar. Porque Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário para que você hoje estivesse aí cantando o hino da vitória. E para que hoje você pudesse conhecer um pouco da palavra dele. Então decida hoje, se posicione a aceitar Jesus, a viver a sua vida para ele. Porque ele quer mudar a história da tua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês que nos assistem aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Agora a Janinha. Ela tá só comendo. Deus, parabéns pra ela. Fala pro pessoal ali da live. Vai lá, Branquinho. A hora é agora. Encontre sua amada. Aqui é o Emerson de Oliveira, Brasil. Emerson, né? Desculpa. Emerson de Oliveira, do Brasil para Cristo. Zagueiro, trabalhador, honesto, solteiro, 40 Quer casar? anos, 40 anos, casar e namorar. Não, namorar e casar. É isso aí, Branquinho. Ô, Tem contexto, né? Tem contexto, ele tá errado, né? Casar e namorar, né? Só pode namorar depois que casar. Olha lá, quem falar que homem não é prendado é mentira, ó. Churrasqueiro, faz café, lava a louça. Ela tá vendo bem, pregando sobre Sara e Abraão, mas depois aí pregou sobre tanta mulher na Bíblia que eu falei, misericórdia. Tá saindo na live. Gostaram? Continua. Ai, Silvana falou, continua. não. Foi bom. Foi dentro. Fechou a live já? Nada, tá aberta. Fecha aí. Tá bom. Eu vou pegar as fofocas. Então, o Bolsonaro pregou pro homem mais rico do mundo ontem. Então, ela falou um monte de mulher da Bíblia, né? Ela pregou como